Olá, eu sou o Padre Paulo Giacomo, pró-reitor de pastoral aqui do Unisalesiano. Estamos aqui para mais esse bate-papo sobre vocações. Estamos no mês de agosto, o mês das vocações, e a gente vai falar nesse mês sobre as diversas vocações que Deus planta no mundo como sinal da sua presença, né? Como sinal de um caminho de santificação. E hoje nós vamos falar sobre a vocação matrimonial. Por isso a gente tem a alegria de receber esses dois casais aqui, né? O Wellington e a Milena, o Márcio e a Simone, né? Todos eles muito bem engajados nos vários movimentos da igreja, né? Na comunidade, da diocese. O Wellington e a Milena são casais também do ECC, principalmente do movimento do Cursilho, né? O Wellington é coordenador do movimento de Cursilho aqui de Araçatuba, não é isso, Wellington? Setor de Araçatuba. Setor de Araçatuba. Depois tem o Márcio e a Simone também, tem um monte de empenhos, eu estava aqui, né? O Márcio, eles são coordenadores gerais do movimento diocesano de Cursilho, né? Não, padre, do MDCC. MDCC? É Movimento de Casais com Cristo. Ah, Movimento de Casais com Cristo. Ah, não é... É Movimento Diocesano de Casais com Cristo. Certo. Depois, na comunidade, já foram engajados e ainda colaboram com a liturgia. Depois tem o terço dos casais, terço dos homens, terço das mulheres, né? E também fazem parte do grupo de casais de reflexão com Cristo. Ave Maria, é muita coisa, né? Nós não falamos não, padre. É bom. Isso é muito interessante. Para a resposta vocacional, nunca dizer não, sempre sim, né? Isso é gostoso, porque a gente sabe que quando a gente responde a um convite que venha do padre, venha de outro casal, eu tenho sempre presente que a gente está respondendo para aquele casal, a gente está respondendo para Deus, né? Sim. Assim como o padre, quando responde ao chamado vocacional de ser sacerdote, ser religioso, responde para Deus. Sim. É sempre uma relação você e Deus, né? E às vezes que nós tivemos que dizer não, foi muito sofrido, né? E eu falei assim, nossa, poxa vida, não deu, né? Não vai dar para aceitar, né? Também não... E aí, Simone, às vezes não dá para abraçar tudo, né? Sim. Você tem muita coisa já, e aí... Sim. Porque eu digo sempre assim, a vocação matrimonial, ela se realiza no engajamento na comunidade, mas tem a família, né? Então você tem que dosar, equilibrar o tempo, né? E a profissão da gente também, né? Porque a gente também não pode esquecer que você, quando é família, quando é casal, você serve a Deus também na família e na comunidade, é claro, né? Nas duas realidades, eu digo sempre isso aqui, né? Muito bem. A gente estava dizendo ainda há pouco que, e a gente falou isso nos diversos diálogos que a gente já teve aqui, né, com diversos participantes desse nosso bate-papo, que a vocação é sempre um chamado de Deus, né? Eu dizia outro dia que, olha, quando você fala de vocação, alguém fala, é vocação para padre, é vocação para ser freira. Não, de jeito nenhum, né? A gente tem que insistir que são diversas vocações. Sim. Uma delas, vocação matrimonial. Nós vamos celebrar o Dia dos Pais, né? E a Igreja do Brasil coloca justamente o segundo domingo do mês de agosto para nós refletirmos sobre a vocação ao matrimônio. Sim. Que é uma vocação importante, né? Padre, mas essa vocação, eu digo assim, a nossa vida teve um divisor de águas, porque não basta casar na igreja que já é vocacionado, né? Sim. Nós tivemos uma caminhada antes, uns 7 anos de casados, foram assim, muito difíceis, que por diversas vezes nós pensamos assim, em desistir. E na verdade, na época nós não desistimos porque nós não tínhamos condições financeiras de nos separar. E quando nós fizemos o encontro de casais, quando nós começamos a ficarmos assim engajados na igreja, é que foi o nosso divisor de águas. É que é aí que nós vimos assim o que Deus tinha para nós, né? Que era que nós poderíamos viver o paraíso dentro da nossa casa, assim. E eu sempre falo assim, e depois disso, nós tentamos contagiar outros casais para viver a mesma experiência que nós vivemos, né? E às vezes eu até não entendo que pessoas da nossa família não querem viver essa experiência, né? E é difícil pra gente também, né? Como se diz assim, santo de casa não faz milagre, né?
Mas eu falo assim, como é bom estar perto de Deus. Como é bom as Mas coisas Simone, de Deus. você sabe que eu vou te dizer uma coisa. Às vezes fala, santo de casa não faz milagre. Talvez não seja um milagre imediato como a gente gostaria. Mas o testemunho é importante. Sim. Né? Sim. Porque você acaba se tornando referência para a família. Sim. Né? Para os outros casais também. Não só a família sua de sangue, né? Mas para a própria comunidade. Uhum. Né? As pessoas olham. E isso é uma responsabilidade muito grande. Você acaba assumindo uma responsabilidade muito grande. Vocação é isso, né? É a gente ser responsável pelo processo. Uhum. Né? Você se engaja, todo mundo tem coisa para fazer, mas você não deixa de servir a comunidade. E aí os casais começam a perceber, pouco a pouco, como vocês perceberam, que esse testemunho é muito importante, como eu disse, para a família de sangue, para a comunidade, mas eu acredito também muito importante para os filhos, né? Para Sim. os jovens. Né? Porque eles acabam, graças a Deus, muitos seguem o exemplo dos pais. Os 3 quiseram casar na igreja, direitinho os 3, né? Vocês têm 3 filhos, né? 3 filhos. Os 3 já são casados, vocês me Os 3 diziam ainda há casados. pouco, né? Uhum. E alguém é engajado já fez A Estela já fez o MDCC. Uhum. A Laura ainda não. E o Eduardo vive em São Paulo, o Eduardo e a Suelen, né? Então eu percebo assim, para eles a vida lá é muito corrida. Esse cotidiano, eles vão à missa, né? Mas é esporadicamente também. Mas eles, sabe o que eu penso, padre? Eles sabem o caminho, né? Sim. Eles sabem. A Estela e a Laura são muito engajadas, assim. Elas vão à missa, né? As duas. E eles já sabem o caminho. Tanto que quando, em 2011, eu encontrei uma bactéria e em 72 horas eu estava na UTI. E eu tinha uma funcionária evangélica na minha casa, né? E ela falava assim, Simone, eu quero saber qual é esse seu Deus. Porque a sua filha, enquanto estava na UTI, ela estava ajoelhada do lado da caixa de som, louvando a Deus e agradecendo por tudo aquilo que você estava passando. Então eu achei assim bonito a minha filha atrás, né, convertê-la, né? E eu falo assim, mas se nós não tivéssemos apresentado Deus para eles, padre, o que seria deles? Com certeza, Exatamente. com certeza. E o Wellington e a Milena também têm um filhinho, né? Sim. O Henry. Isso. Quantos meses? Já tem 1 ano o Henry? Tem 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 né? mês. E que vocês adotaram o Henry, né? Sim. Ele está com a gente desde o dia 15 de dezembro. Tá vendo? E aí a alegria da casa. Sim, Com da certeza. casa, da família, de todo mundo. Muitos anos esperando aí, chegou pra gente. Graças a Deus. Como eu digo, vocês têm quantos anos de matrimônio já, Simone e 35. Márcio? Estamos no mês passado, 35. 35. E a Milena e o Wellington? Tem 13. 13. 13 anos. 13 anos. 13 anos. Vocês vão chegar lá. Estamos juntos, Vamos. juntos há 20 anos, né? Mas casados. De namoro, né? Conhecimento. Entre namoro e E casamento são 20 anos. 20 anos juntos. Muito bem. E aí vem o Henry. Isso. Henry, né? Que eu conheço, né? Tourinho, né? Tourinho. Fortinho. E aí faz a alegria da casa. E vocês também, vocês são um casal jovem, 13 anos de matrimônio. É outra experiência, mas, né, começa já o engajamento bem cedo, né? Sim. Depois de casados, quanto tempo demorou para que vocês se engajassem nesse ano, movimento? praticamente um ano, porque logo após a gente casar, aí a Milena tinha feito, né, o cursilho, no caso, né, de jovens, no caso. Aí depois que a gente casou, aí eu fiz o cursilho de homens, no caso, e aí, tipo, foi igual você comentou, foi divisor de águas pra gente, então foi muito bom, assim, como família, né, então o casamento foi melhorando muito mais, a gente foi engajando muito mais, e logo, assim, no mesmo ano que eu fiz o cursilho em abril, logo no mesmo ano a gente fez o MCC, ou foi no próximo? Eu acho que foi no próximo ano. No outro ano a gente já fez o ECC também, que já veio para complementar isso, né? Então,
foi muito bom pra gente ter participado desses 2 momentos com Deus e agregou muito, mas muito mesmo para nossa família. Você sabe que eu estava conversando, como eu disse, outras vocações aqui que nós falamos, com pessoas que vivem a vocação da vida religiosa, né, da vida sacerdotal, e todos eles, sem que a gente combinasse, falaram sempre a mesma coisa. Quer dizer, como a vocação, ela nasce... Não é que ela nasce, a pessoa tem mais condições de escutar o chamado de Deus se ela tem uma proximidade com Ele. Sim. Com certeza. Porque a gente fala assim, quando nós falamos de vocação, como eu disse ainda há pouco, a tendência é pensar só na vocação sacerdotal religiosa, né? Mas existe a vocação matrimonial, né? Ou existe a vocação do solteiro, que gente que opta em não se casar e ficar solteiro, é uma vocação, né? Sim. A vocação do jovem engajado também na comunidade, mas a gente percebe que essa vocação só pode ser sentida e respondida se a pessoa tiver uma proximidade com Deus. Eu falava com alguns padres aqui, eles se recordavam com carinho, né, de como começou todas essas interrogações começaram, por exemplo, na catequese, na vida da comunidade, na vida da igreja, né? E eu sei que vocês, casais, engajados na comunidade, a vida é sempre plena de questionamentos. Sim, sim. Né? E também de respostas, porque aí você é questionado e você responde. Sim. Né? Sim. Verdade. Eu falo assim, eu acho que, falando sobre vocação, como nós dissemos assim, que tem que mostrar o caminho, né? Igual minha filha levou as crianças, o Heitor, né? Que eu tenho os 3 netos, tem o Heitor e o Miguel da Estela e o Bernardo da Suelen e do Eduardo. E aí, o padre parece que deu uma, assim, falou, passou a mão na cabeça do Heitor, brincou com o Heitor, o padre Lucas. Aquilo para ele, o padre ter feito isso, para ele ficou tão emocionado. E ele falou assim, mãe, você viu? O padre brincou comigo, um padre me enxergou, né? Como se diz assim, Sim, né? E eu achei, ela falou assim, que bom, né, filho? Você vê que legal. Então, assim, já desde pequenininhos, eles sabem a importância da figura do padre, né? A figura da mãezinha do céu, que eles rezam, fazem a oração antes de dormir, né? Então, eu acho assim, ele dormiu em casa, aí eu falei assim, vamos rezar, vamos rezar. Aí eu falei assim, vamos agradecer, agradecemos. Aí eu falei, faz um pedido. Aí ele falou assim, papai do céu, eu quero que a minha família continue como é. Ai, padre, me emocionou, porque ele já, como você disse, ele já tem tudo, né? Eu falei, que lindo, que né? E aí a gente tem que louvar a Deus mesmo, né? Por isso, Com né? certeza. Porque você fala assim para uma criança de 6 anos, vamos fazer um pedido para o papai do céu? Eles vão pedir um videogame, vai pedir... Vai pedir um brinquedo, né? Vai pedir um brinquedo, vai pedir um celular, vai pedir... Não, ele pediu isso. Eu falei assim, ai, Jesus, muito obrigada. Quantos anos ele tem? 6 anos. 6 aninhos, olha aí. Tá vendo? Tá bem encaminhado. Já tá bem encaminhado. Que bem né? assim. Isso é importante, né? A família que vive... Eu digo assim, a vocação matrimonial, e a gente tem que entender isso, é sempre uma resposta e um caminho de santificação, de santidade, né? Sim. A gente falava ainda há pouco, né? Porque são várias situações que são vividas na vida familiar que santificam. Sim. É a doação, é a entrega, é o amor mútuo, é a paciência, é a obediência, é o serviço, né? O esposo serve a esposa serve o esposo, o casal serve os filhos servem os pais. Olha que bonito, né? Esse processo, né? Não vamos dizer que nós não temos conflitos, não, gente. Mas assim, eu acredito assim que tudo vai ser solucionado quando a gente busca a Deus. E cada um tem um tempo de maturação, né, padre? Cada um Com vai certeza. aceitar, vai abrir o coração, a mente a hora que Deus tocar, né? Não somos perfeitos, não, gente. Nós temos tantas falhas de Todo verdade. mundo. Normal. De verdade. Mas uma coisa assim que eu falo, né? Que eu penso, eu e o Márcio, eu sou muito por ele, padre, e ele é muito por mim. Porque agora nós vemos assim, sabe? Vai acontecer isso com vocês, viu, Helena?
Hoje vocês, tudo é em torno do seu bebê, Sim, né? Quando tudo é pro bebê. verdade. Então é o nosso amor maior agora que a gente tem que suprir tudo isso. Mas vai chegar uma hora que o ninho fica vazio. E se ele não for, se nós não tivéssemos cultivado a amizade, o diálogo, o amor, nós nos sentiríamos sozinhos. Com certeza. Então é importante isso, assim. Ele é meu melhor amigo, padre, Sim, com certeza. né? E eu tenho certeza que eu sou. Com certeza, ela é meio melhor. Você sabe, Simone, que quando eu celebro o sacramento do matrimônio, eu gosto sempre daquela passagem, uso sempre aquela passagem do Evangelho de São João, onde Jesus diz justamente isso. Eu já não chamo, vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. Ai, que lindo. Eu digo sempre assim, olha, o amor de um casal que se decide pelo sacramento do matrimônio, ele começa primeiramente na amizade. Sim. E uma amizade que não termina nunca. Não. O esposo vai ser sempre amigo da esposa, a esposa sempre amigo do esposo, né? Sim. Sim. Como é que vocês se conheceram, Wellington e Milena? Eu e Milena nos conhecemos de um amigo, né? E... O Cupido. Um cupido. E desde então a gente se conheceu, ficamos juntos lá e foi, assim, chocante, né? Quanto tempo de namoro você falou? 8 anos. 7 anos. 7 anos, é né? bastante Bastante tempo. tempo. A gente ficou bastante tempo. Que nós começamos a namorar, nós éramos muito jovens também, Sim, né? Eu sim. tinha 17 anos, né? Então, Eu 18, ainda, não tinha um ano só. estávamos ainda na fase de começar a estudar e tudo mais, então É. demorou um pouquinho. É tudo programado, né? Sim. E planejado. Programado, Sim. planejado, Sim, sei sim, lá sim. o termo correto pra gente falar, né? Sim, com certeza. É. Né? Desde o início a gente tinha, né? Já pensava em casar, tudo mais, mas tudo tem o seu tempo, né? Sim. E a Sim, gente sim. foi crescendo, amadurecendo até chegar o momento. Sempre muito amigos também, tá? Sim. É. Sempre Muito muito amigos, com importante. muito diálogo, porque eu acho que é assim que a gente resolve os probleminhas, as coisas do dia a dia, né? Então, Sim. certeza. basicamente, a gente conversa bastante, a gente tem muito diálogo justamente para que não tenha alguma coisa a mais aí. Né? Sim. E esses movimentos, padre, que nós participamos, é uma escola para nós. Sim. Porque nós assistimos às palestras, né? E ali, assim, no começo, antes, por que nós vivíamos o conflito? Porque nós não sabíamos dialogar, né? Não sabíamos dialogar. Então, a gente, às vezes, por vezes, eu voltava lá no passado, sabe aquele retrovisor? Aquelas coisas que já tinham resolvido, né? Então, já tinha resolvido. Ou senão, eu ficava sempre apontando o dedo, assim. Nosso casamento é essa mesa, né? Se tem um ponto ali, aí, para nós ferirmos, a gente vai sempre naquele ponto, né? Sim. E esquece de ver a imensidão da beleza que tem nessa mesa toda. Sim. Então, quando nós aprendemos isso, aí foi o divisor de águas, né? E eu falo sempre assim, que o casamento não é fácil. Nós temos assim, mas como o senhor disse, é nossa santificação, né? Hoje, o Márcio, de vez em quando, ele reclama um pouquinho. Eu falo para as meninas, o papai é reclamão, mas o papai é reclamão. Mas tá ficando velho, né? Então tá ficando ranzinza, assim que a gente chamava, né? Vai ficando velho, vai ficando ranzinza, mas eu o acho... papai é reclamão. Aí eu falo assim, não, mas isso é santificação. Ele está me santificando, né? Está me santificando. Olha, vocês sabem uma coisa, a gente tem esse pensamento que a vocação matrimonial, ela se espelha na união de Cristo com a igreja. Quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de toda a comunidade cristã, né? E como essa comunidade é defeituosa, né? Sim. Sim. E Cristo, mesmo assim, ele escolhe e ama essa comunidade defeituosa, né? Verdade. Porque ele vê o potencial de cada um de nós. Ele enxerga a gente pelo avesso, né? Padre? Então eu digo assim, que na vocação matrimonial também acontece isso. O casal tem que enxergar o potencial de cada um, Sim. né? E o casal, ele enxergando, cada um enxergando o potencial do outro, um ajuda o outro a crescer. Sim. Um ajuda o outro a amadurecer. Perfeito. Vocês têm essa experiência, porque vocês 35 anos, eles 13 anos, né?
casais mais jovens, aqueles que nem casaram ainda, estão namorando, mas já optaram pela vocação matrimonial, né? Sim. Eles também vão perceber isso ao longo do tempo, né? Como você disse ainda há pouco, Simone, quer dizer, cada um tem seus limites, tem seus defeitos, mas ninguém, por isso, pode ser excluído, né, de viver essa vocação. E é aquilo que eu disse, todos temos que enxergar o potencial do outro, né? E isso Jesus fez com a igreja. Eu falo assim, padre, até na palestra, né, Milene? Eu falo, eu tenho o meu rei, ele é meu rei. Porque se eu enxergo meu marido como rei, padre, eu vou ser rainha, o senhor concorda? Com certeza. Né? Agora, se eu enxergo meu marido como um derrotado, se eu o torno dessa maneira, se eu... vice-versa, e ele também me elogia, tudo. Então, é uma troca, né? Isso acontece assim, as coisas vão melhores, né? As coisas fluem. Isso ajuda muito no ajuda. dia a dia. Ajuda muito. E o senhor estava falando como eles se conheceram, né? E a nossa história é um pouco diferente, porque eu era de Jundiaí, ela é de São Paulo, eu vim para cá e ela veio para cá. E nós nos conhecemos aqui, certo? E quando voltamos para São Paulo, que casamos lá, é que nós ficamos afastados da igreja. Nos afastamos mesmo. Porque São Paulo é um movimento maior, né? É diferente. Quem não tomar cuidado se perde, né? A minha nora, tadinha, ela sai super cedo de casa, ela chega quase 8 horas da noite. Nossa. E quando nós difícil. retornamos para Araçatuba, conseguimos voltar. E aí sim, engajamos em todos os movimentos que a gente podia e estamos aí até hoje. Não, eu vi. Vamos marcar a gravação para tal dia. Tal dia eu não posso porque eu tenho isso. Tudo na igreja, na comunidade. Tal dia eu não posso porque a gente vai cantar. Tal dia eu não posso porque. Tudo na comunidade. Eu falei, meu Deus do céu, quando é que. Você, né? Aí eu pensei, vocês falando tudo isso, falei assim, gente, se outros casais, né, esposos, estivessem atentos, mais atentos, porque Deus chamou para a vocação matrimonial, agora Deus chama também para a vida na comunidade. Sim. As pessoas precisam estar mais atentas para poder responder e a gente aliviar o peso um do outro, porque se tivesse mais gente trabalhando, né, Com certeza. um casal não precisaria assumir tantas funções, né? Porque todo mundo, como eu disse, Deus enxerga o potencial de cada um de nós, Ele sabe daquilo que a gente é capaz de fazer. A gente não sabe, mas a gente vai descobrindo, né? Eu garanto a vocês que vocês, no início, também tiveram medo. Todo mundo tem medo, né? Sim, com Lógico. certeza. O padre, quando vai celebrar a primeira missa, já fica com medo, né? E depois, todas as vezes que o padre vai celebrar a missa, não é que a gente tem medo, mas a gente tem o senso da responsabilidade, né? Então você prepara bem a homilia, E os casais, eu acredito que seja a mesma coisa. Os casais que são engajados, cada um no seu trabalho dentro da comunidade, tem também esse senso da responsabilidade. Nossa, porque tudo que ontem, né, foi a leitura, foi no Cerco de Jericó. E aí foi uma leitura extensa ontem. E aí ele viu, né, eu treinando a leitura, li umas 6, 7 vezes a leitura. E aí, por quê? Muita responsabilidade, né, para fazer as coisas de Deus. Só que aí, padre, eu estava tão nervosa, eu falei assim, peraí, Senhor, foi o Senhor que me colocou aqui. Não sou eu que tenho que aparecer, e sim a Tua palavra. Então, o Espírito Santo vai conduzir. E foi o que aconteceu, graças a Deus. Passei, assim, a leitura que não senti. Nem né? percebeu. Não né? percebi, né? E assim, as coisas de Deus é assim mesmo, né? E é muito bom. Então, vocês sabem que os casais que vão nos assistir, vão nos ouvir, os jovens, né? A gente tem que ter essa percepção. Uma vez eu estava com o meu confessor, né? E a gente estava conversando sobre diversas as situações da vida, e eu disse assim... Aí eu disse para ele, falei, olha, eu escutei uma coisa interessante, que quando Deus nos escolhe, Ele sabe o que a gente é e como a gente é. E assim mesmo Ele escolhe. Né? Porque, como eu disse, Ele sabe também do que a gente é capaz. Não é? Né? Pois é. Então, os jovens, né, os casais jovens, vocês,
Todo mundo tem consciência um pouco dos limites que tem. Sim. Porque eu digo sempre assim, ao mesmo tempo que você não conhece as suas virtudes, você também não conhece totalmente os seus defeitos. Né, Márcio? Tem defeito que vai aparecendo com o tempo, né? Com certeza. Padre, se ele tivesse com o violão aqui, ele estaria leve, solto. Porque porque nós tocamos já no ECC, Sim. né, tudo. E aí ele fala assim, bem, eu falei, mas você é tão desinibido lá, por que para fazer a leitura na missa? Ele falou, porque eu tô atrás do violão, aí é diferente. Sente a segurança, né? É que Olha ele que domina, coisa. né? É. Se eu tivesse atrás do violão, Simone, eu garanto que eu ia ser nervoso, ficar nervoso do mesmo jeito, né? Ali, com o violão, eu estou na minha zona de conforto. É, lógico, Exatamente. porque você sabe do seu potencial. Eu sei do meu potencial que eu não sei tocar violão, aí não dá. Então, né? eu também não sei. Se você me pedir pra cantar, até eu canto, mas tocar violão já não vai. Já não é a área, Ixi, né? ele já tentou me ensinar um monte de vezes, mas não deu certo. Mas o que não é a área, não é a área, né? Eu vejo, eu estava lendo esses dias uma frase de João Paulo II, a gente está falando de família, né? Ele diz assim, que a família é celeiro de vocações. Né? Ainda há pouco a gente falava sobre isso. Mas quando a gente escuta essa frase, a família é celeiro de vocações, volto a dizer, a tendência é sempre pensar na vocação sacerdotal e religiosa. Sim. Mas na família nascem tantas outras vocações dentro da comunidade, né? Demais. Os filhos veem os pais engajados, trabalhando, eles acabam se envolvendo, começa grupo de jovem, começa a liturgia, começa a catequese, né? E aí quando eles se casam também, eles dão continuidade a todo esse trabalho, né? De repente para eles não vai acontecer esse divisor de águas, né? O divisor de águas já é a própria família que é o divisor de águas. É o testemunho dos pais que é o divisor de águas, Sim. né? Com certeza. E aí eles já nascem engajados, né? Já nascem engajados. Falando nesse tema, padre, uma das coisas que eu vejo, né, é o exemplo em si da Milena, né? No caso, os pais dela também participam ativamente, né, do movimento, né? Trabalhou tanto no ECC e participam também como no Cursílio. E a Mish pode até falar melhor sobre isso, mas eu vejo ela desde pequena, né? Assim, os pais levando na missa, participando, coroinha também já foi, Sim, né, Mi? Depois, grupo de jovens. Então, eu acho que é o caso que você acabou de comentar. Já vem do espelho ali. Depois vejo que a experiência dela depois te pescou também, né? Exatamente. O testemunho dela te pescou. Algo interessante, eu acabei de lembrar aqui agora, quando eu era pequeno, né, que eu estava fazendo até antes o crisma, né, bonitinho, eu ia sozinho na missa. Então, bonitinho, né? Ia lá sozinha, levava minha irmã também e tal. Porque assim, meus pais naquela época eles nunca foram envolvidos. Mas de alguma forma eu via minha avó, amigos e outras pessoas e eu ia sozinho, pegava e ia sozinho. Assim como acontece com muitos jovens, depois da crisma eu acabei me afastando um pouco. Depois conheci a Milena, me puxou novamente lá para dentro e estamos aqui hoje, né, assim, ajudando de várias formas, que nem no Movimento de Cursílio lá, a gente tem o que a gente chama de escola vivencial, né? Então, aqui em Araçatuba é toda terça-feira. Então, assim, a gente tem que preparar, tem sempre uma pessoa para dar uma mensagem, né? Lá a gente chama de mensagem. Então, tem toda uma preparação, tem todo um trabalho, né? Então, é bacana. Não, porque... Eu gosto dessa questão do exemplo, né? A gente vê o espelho, né? Pode falar, Milena. Não, realmente, assim, o grande exemplo, né, para mim são os meus pais, né? Desde pequena eles sempre incentivaram muito, né, a nossa vida, assim, a nossa caminhada na igreja também, né? Tanto a mim quanto ao meu irmão. Eles participam do movimento de casais, eu acredito que já há uns 30 anos, né? Também participam do Cursílio e eles sempre foram, assim, grandes exemplos mesmo do que é uma vida a dois, né? Exemplos como casal, como pais. Sim. Né? E acho que isso sempre me despertou, assim, uma vontade muito grande de também constituir, né, uma família. Né? E nós nos espelhamos, assim, eu venho de uma família que meu pai falava assim, vai na missa, mas ele faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço.
né? Eles não... Minha mãe pulava meio assim de galho em galho, né? Uhum. E quando eu conheci os pais do Márcio, eles eram aquele casal que assistia televisão de mão dada. E eu, padre, de verdade, eu achava que tudo era uma falsidade. Uhum. E eu falava assim, nossa, como pode, né? Que falsidade isso daí. Porque eu morava em São Paulo, vinha de vez em quando, né? Não achava. Mas depois que nós começamos a viver isso, eu falei assim, olha, existe mesmo, né, Sim. amor? É possível mesmo, né? E... No amor existe, Simone. Existe. Não, mas padre, eu não conhecia isso. Porque uma vez minha mãe, se ela assistir, ela vai lembrar disso. Como ele morava aqui, eu morava em São Paulo, que os meus pais foram embora, né? E eu chorava de amor, padre, de verdade, e doía meu coração, né? Aí um dia ela entrou no quarto, eu tava chorando. Ela falou, por que você tá chorando? Tô com saudade do Márcio. Aí ela falou assim, isso daí é frescura. Eu fiquei com dó, assim, na hora, que eu falei, poxa vida, ela nunca sentiu isso, né? E aí aconteceu. E quando nós nos casamos, eu pensava assim, se não der certo, não separa. Ué, você mais uma, né? E aí, como ele tem essa vivência, porque os pais dele também, mais de 40 anos em equipes de Nossa Senhora, né? Nessa caminhada há muito tempo, ele falou assim, aí no primeiro conflito assim que a gente teve, eu falei, olha, é melhor a gente separar. Ele falou, não, eu não casei para separar. Se você casou para separar, não, eu não casei, eu jurei lá no altar, você lembra disso, né? Com certeza. Eu não casei para separar. Então foi assim, foi por conta do exemplo dos pais dele Sim. também, né? Sim. Que nos levou nessa caminhada aí. Tá vendo? É por isso que eu falei. Experiência, proximidade com Deus auxilia a vocação se manter firme. Todas as vocações. Sim. Né? Todas Sim. as vocações. Sabe que hoje de manhã eu estava pensando nesse nosso encontro e dizia assim, sabe que uma pergunta que eu vou fazer para eles é uma pergunta que todo mundo faz para mim. Você sempre quis ser padre? Né? É uma pergunta que a gente escuta sempre. E eu digo assim para vocês agora, eu vou devolver a pergunta para vocês. Vocês sempre quiseram formar família, casar? Desde criança, desde jovem? Já era esse desejo? Meu era. O meu não. Eu tinha exemplo disso, né? O meu Sim. não, padre. Foi brotar esse desejo depois que eu me apaixonei. Ai, tá vendo? É o meu também. Eu ia falar a mesma coisa, né? É. Porque até então, até uma certa idade, você não pensa muito, né? Depois que você encontra uma pessoa que você vê que realmente é bacana, que você pensa numa vida a dois, né? Porque eu acho algo muito importante. Aí depois que eu encontrei a Milena, eu falei, não, agora eu acho que é a hora certa. Aí a gente foi trabalhando junto. Esses dias, eu acho até que eu já falei sobre isso aqui num dos podcasts que nós gravamos. Eu escutei uma explicação de um exegeta, né, bíblico. Ele disse assim que ele encontrou um casalzinho jovem e perguntou assim, por que vocês estão juntos? Aí disse que responderam, é porque a gente se sente bem estando juntos. Aí ele disse assim, não, mas precisa muito mais do que isso. Somente se sentir bem quando estão juntos, né? A vocação matrimonial é muito mais do que isso, né? É o cuidar, né? É o cuidar, é o estar próximo, é o servir, na verdade. Que eu falo assim, ele faz tantas coisas para me agradar, padre, não é porque eu tô assim, não, é de verdade, eu nem sei se eu mereço tanto, assim, porque eu sou mais difícil. Ele acaba sendo mais amoroso, mas, né? E eu sou mais secona, sabe? Embora eu tenha esse jeito assim, eu sou mais secona. Às vezes ele... Então eu falo assim,
E ele viu uma amiga minha, ele falou assim, nossa, bem, sabe por que não vai dar certo esse relacionamento? Porque ela é muito melosa. Aí eu falei, então, acho que completa mesmo, né? Talvez uma mulher mais, assim, amorosa, mas assim, ela não ia, né, padre? Não, ia. o Roberto Carlos já canta, né? O côncavo e o convexo, né? Tem que ser diferente, né? Verdade. Sim, Tem que ser verdade. diferente. Então, Um completa o outro. Pra né? dar certo, acho que tem que ter essas diferenças aí mesmo. porque- então, eu não deixo ele falar, o senhor tá vendo, né? Mas já pensou se eu falasse tanto quanto ela? Mas o Márcio é mais tímido, né? A gente ia Muito ter muita É como briga. você disse, de trás do violão ele é menos tímido, Sim, né? bastante, viu, padre? Bastante. Não, mas é importante a gente estar falando aqui justamente sobre isso, né? Da vivência familiar, né? Da vocação matrimonial, né? Porque quando a gente fala vocação matrimonial, não é simplesmente ali aquele acontecimento religioso onde você vai, celebra o matrimônio, uma celebração bonita, né? Com os convidados e tudo mais. A vocação matrimonial, como vocês disseram ainda há pouco, o Márcio fez bem. Para a vida toda. Sim. Né? Para a Sim. vida Mas é isso toda. mesmo. E quantas vezes assim, né? Nós passamos um filminho quando nós fazíamos uma palestra que se chama aquele Up Altas Aventuras. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de assistir. Sim. Se tiver, padre, assiste. Talvez pelo nome não, talvez eu tenha assistido, mas... É a história de um casal que eles se conheceram jovens e casaram, e até um desenho. E aí, por vezes, eles, ao longo da vida, eles faziam um cofrinho que eles imaginavam que eles queriam ir para a Venezuela. Então, o sonho deles era ir para a Venezuela. E às vezes quebrava o carro, eles quebravam o cofrinho. Às vezes... Bem legal. Às vezes quebrava a casa, alguma coisa, eles quebravam o cofrinho, né? Então, às vezes, as coisas não acontecem do jeito que a gente planeja. Quantas vezes nós tivemos que quebrar nossos cofrinhos, né? Verdade. Quantas vezes que a gente fala assim, não, planeja uma coisa, vamos fazer isso, não vai, agora não vai ser. Acontece sempre alguma coisa ali que vai... Mas isso não faz com que a gente desanime, ao contrário, assim, nós temos, assim, talvez porque tanto ele quanto eu, nós somos resilientes, nós sempre nos unimos mais, assim, nas dificuldades, assim, a gente sempre esteve muito próximo. Eu vou até dar um testemunho, padre, rapidinho. Nós morávamos numa casinha, eu falo assim, Deus é tão bom com a gente, porque nós moramos num lugar tão bom agora, graças a Deus. Mas no começo, quando nós viemos para Araçatuba, nós morávamos numa casinha lá no Hilda Mandarino. E aquela casinha não tinha forro. E um dia, deu uma ventania. E nós dois assim, aí... olhei para ele e falei, nossa, cara marrom, né? Assim, de tanto... Aí começou a chover em cima da gente. Mas deu um acesso de riso na gente aquele dia. Então, nunca nós blasfemamos, nunca, sabe? E eu acho que Deus sempre abençoou por conta disso. Sim. Né? Que nós sempre, com tudo isso, a gente ainda achava assim, achava graça onde, né? Agora os problemas são outros, né? Que a gente, assim, isso não era problema. Não, é diversão, né? Isso não era problema. Né? Mas na época era, né? Eu sempre falo assim, situação financeira que nós passamos atrás, nós achávamos que era um problema enorme. E não é problema. Não é problema. O Simone, eu digo sempre assim, nós temos mania de ver problema onde não existe problema, né? Sim. Onde não existe problema. Quer dizer, as coisas, elas se tornam problema ou solução conforme a maneira como a gente olha para elas, né? Sim. Porque às vezes um problema pode ser uma solução. E uma solução pode ser um problema. Então tudo depende da maneira como a gente encara as coisas, né? Encara a realidade, encara os acontecimentos, né? E por isso que eu digo mais uma vez, se a gente tem essa proximidade com Deus, você tem um outro jeito de encarar a vida, encarar as dificuldades, encarar os problemas, né? Eles se tornam elemento de crescimento e não de aniquilamento ou destruição, né? E para quem vai casar, eu falo assim, que eu não casei só com o Márcio, eu casei com a família do Márcio. E o Márcio não casou só comigo, ele casou com a minha família também. E porque eu sempre tenho que ser grata
ao que a minha sogra fez por mim, fez por ele, por ter me dado ele, os meus sogros, né? E ainda mais o exemplo que eles deram, né? E eu falo assim, e ele também por mim. Porque a nossa família é totalmente diferente, mas se dão bem, graças a Deus. E é tão importante. A minha sogra, esses dias, me abraçou, falou assim, ai, obrigado por você ser tão boa para mim. Isso me encheu meu coração de alegria. Porque se eu sou boa para minha sogra, eu sou boa para ele. Sim. Sim. E se ele é bom para minha mãe, como ele me agrada, padre? Minha mãe vem para cá, ele não sabe o que faz para minha mãe. Isso me deixa tão feliz, Com certeza. não é? Com certeza. Porque vai chegar uma época lá na frente que eu vou ter que cuidar da mãe dele, ele vai ter que cuidar da minha mãe, eu vou ter que cuidar do pai dele, meu pai já não tá mais aqui. Mas é assim, não é? Porque as pessoas não são descartáveis, não é? Sim. Não são. Sim. Isso Então mesmo. é isso, a gente tem que pensar nisso também, né? Com certeza. É por isso que matrimônio também é acolhimento, né? Acolhimento. A vocação matrimonial é acolhimento. É acolhimento um do outro, como você disse, também daquilo que faz parte da sua vida, né? Sim, sim. O casal acolhe o outro, mas acolhe a história do outro também, né? A história Sim. do Isso é muito importante. E as pessoas que fazem parte daquela É o história. tudo, né? Todo mundo tá junto ali. É, tudo bem. O Wellington e a Milena falaram um pouquinho. vamos deixar. Falaram um pouco. Quer dizer, 13 anos de matrimônio, quer dizer, é diferente. 35 anos, Sim. eles têm muita três, coisa para... Quase 3 vezes mais, né? Eles têm Experiência muita é coisa para diferente. falar. É claro que a experiência é diferente. Mas vocês, como um casal jovem, também tem muita Sim. coisa importante para falar, né? Não é só os 13 anos, né? Tem os outros anos também de namoro que a gente teve. Então, Os 7 anos. dá uma, 20 anos, né? Deu 20 anos aí, já, né? Então É. tem uma boa história também que é bem bacana. E vocês namoraram quantos anos, Simone e Márcio? Só 2. 2 anos. Dois. Tá vendo? Eles Foi foram mais A rápido. Milena me enrolou mais. Né? Ah, foi a Milena que te É, enrolou? a Milena que me enrolou. Acho que faz... É tudo projeto de Deus, né? Sim, dentro de um tudo plano. tudo é no tempo de Deus. É. Né? Tem a hora certa para acontecer, né? Assim como foi com o nosso casamento, né? E também com o nosso filho, né? Acho que em torno de 5 anos quando a gente estava em torno de 5 anos de casado, mais ou menos, né? Que nós começamos a planejar, a ter filhos e tudo mais. E aí tentamos de várias formas, né? Durante uns 2 anos e infelizmente não foi possível. Né? Mas a gente, assim, sempre foi muito tranquilo quanto a isso. Falou, não, tudo tem um propósito de Deus, tudo é no tempo dele. O que tiver que... Apesar da vontade, né, muito grande, Sim. o que tiver que ser, vai ser. E eu lembro, assim, que muitos amigos, né, ficavam perguntando, questionando, né, que quando nós entramos, né, no processo de adoção, e a espera é grande, né, é uma espera longa. Nós ficamos 7 anos. Né, aguardando. Bastante tempo. E aí várias pessoas chegavam e perguntavam, mas e aí, vocês não ficam ansiosos? Tipo assim, não é difícil? Eu falo, não fico pensando nisso. O que a gente pensa é que a hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Né? No tempo de Deus e o tempo dele é perfeito. Né? Hoje eu falo assim, não tinha como ser outra pessoa. Tinha que ser o Henry. Né? Então, por isso que é no tempo dele. E o Henry veio Né? com que idade pra vocês? 5 meses e meio. Nossa, beleza. 5 meses e meio. Aí agora ele tá com 1 ano e 1 mês já. Agora, você percebe também que... Bom, eu pessoalmente, às vezes, não entendo um casal que se casa e diz, não, nós não queremos filho. Porque dentro da vocação matrimonial, existe a vocação à paternidade e a vocação à maternidade, Sim. que se completa. Né? Sim. Elas fazem parte da vocação matrimonial. Né? A própria Sagrada Escritura diz, né? Formam uma só carne, né? Uhum. Depois geram filhos, né? Sim, Formam sim. família. Né? Olha que importante. Então você tem o aspecto da vocação matrimonial, depois você tem a vocação o aspecto da vocação a paternidade, a maternidade, e depois a vocação da família. Sim. Olha que bonito, Sim, né? bonito. Falando até aí, né, nessa questão de paternidade, nesse processo, né, que a gente veio trabalhando nesse tempo, né, de espera, a
a minha irmã, ela tem 2 meninas, né? E mais um menininho, né? E desde quando ela nasceu, ela já deu para mim como padrinho, né? E desde então eu me dedico como pai, né? Para elas. E as 2, né? Na verdade, né? E tem o menininho que tem 1 ano, é 1 ano e 3 meses. 3 meses, é a diferença de 2 meses do Henry. Olha lá que legal, veio até pertinho, né? Vai crescer junto. É. E elas me tratam como pai também, né? Que é bem legal, assim, para mim. Inclusive, eles me dão um presente, Dia dos Pais, tá? É assim. Tá vendo? Então, Que responsabilidade, hein? ser padrinho, ser padrinho é muito importante. E a gente tem uma amiga nossa também, que ela também, olha lá que legal, ela deu o filho também como padrinho pra gente, assim, acho Como que... afilhado. Afilhado, desculpa. Afilhado e observando também o carinho que a gente tem com as minhas sobrinhas, né? Então, a gente tem o outro também, que chama também de padrinho. Então, eu sou meio tradicional, ela peço bem, sou bonitinho, né? Que bonitinho. E é bem gostoso isso, bem interessante. Eu gosto muito. Afilhado, filho dado. Exatamente. Então, isso a gente mesmo. tem uma responsabilidade muito grande aí em cima disso aí. Então, eu gosto muito, assim, de participar como pai, assim. E agora, como então, pronto, aí né? deu certinho aí, né? Então, a eu- gente tá trabalhando bastante, eu gosto bastante tempo. Como eu disse, o Henry é um tourinho, eu vejo os dois carregando ele pra cima e pra baixo. Tô gastando né? bastante tempo com ele lá, então tô vivendo essa emoção de ser pai. Tem que fazer justamente isso, né? Isso. Eu acho que os pais, por um tempo, curtem bem os filhos quando eles são pequenos, depois a curtição é mútua, né? Sim. Os filhos curtem os pais curtem os filhos, Sim, e aí vai, É. né? Vai indo. E se adaptar no começo não é fácil, né? Não. Quando ele é, chegou, tem- porque mudou toda a rotina de vocês, Mudou. né? Exato. Muda completamente, né? E assim, teve que ser uma adaptação muito rápida, né? Porque até então a gente estava aguardando, mas não sabia quando ia acontecer, né? Quando ia acontecer, idade, nada. Então, se era assim, menino, se era menina, então a gente não- não... não sabíamos exatamente, porque a gente não colocou nenhum critério nesse tipo, né? Então, assim, a adaptação ela teve que ser muito rápida, né? Não é fácil, mas é uma alegria. Vale a pena. Tudo vale a pena. Olha, Que bom. pra gente concluir o nosso bate-papo, é tão gostoso. Eu sempre digo assim, a gente podia ficar conversando aqui, né? Que as coisas vão surgindo, vão fluindo. Sim. Mas eu queria deixar uma coisa assim... Queria lembrar uma coisa muito importante para todos nós, né? Com relação à vocação matrimonial. A família é tão importante que Deus escolheu Uma família. se encarnar numa família. E a gente tem aí a família de Nazaré, né? Sim. Sim. José, Maria. Maria e Jesus, né? Sim. Família de Nazaré. Então, a gente pede, né, que essa família de Nazaré assista todas as famílias, a família de vocês, continue assistindo Amém. as famílias de vocês, né? E que vocês possam cada vez mais testemunhar, né, essa vocação tão bonita que é a vocação matrimonial, não somente para os filhos de vocês, Sim. mas para a comunidade, né? Que Deus abençoe vocês, Nós agradecemos, Amém. Padre. tá bom? Agradecemos E a gente muito. conclui por aqui. Um grande abraço para todos aqueles que nos assistem e até mais.